Amados irmãos, que Deus seja louvado. Meu nome é Ceterni, desejo uma boa noite a todos. E como todas as sextas-feiras, aqui na Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, na sede matriz principal, nós fazemos o nosso momento de estudo e hoje nós vamos ler o capítulo 121 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Espinheiros. Mas antes, convido a todos para elevarmos os nossos pensamentos e fazermos uma prece. Deus, Pai, misericordioso e bom, tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, de toda a humanidade. Permita, Senhor, que possamos despertar para as coisas espirituais, Senhor, que sejamos mais espíritos e menos matéria, Senhor. Permita, Senhor, que possamos lembrar sempre que o que vamos levar desta vida são as sementes de amor e de caridade que plantaremos, Senhor, e que nós possamos verdadeiramente olhar para o nosso próximo, irmão semelhante, com amor, Senhor, da mesma forma que nós olhamos para nós mesmos. Que assim seja. Vamos à leitura. Capítulo 121, Espinheiros. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus, Lucas 6,44. O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absolvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Meus irmãos, esse texto, ele nos convida a uma grande reflexão. Ele nos convida à reflexão no sentido de enfrentarmos os nossos problemas, os espinhos que são colocados em nossos caminhos todos os dias em nossa jornada, nossa caminhada. E lembra também que Jesus, ele passou por momentos muito difíceis para deixar os ensinamentos, para servir de exemplo para todos nós. E a vida que leva a Deus, que leva à luz divina, ela é repleta de dificuldades, mas nós não devemos desanimar, não devemos fraquejar,
Então nós devemos ter confiança em Deus e ter fé e esperança. Porque a vida na terra é como uma grande escola, onde nós vamos aprendendo todos os dias as nossas lições. Aprendemos uma lição hoje, amanhã vem outra lição, e quanto mais conhecimento nós tivermos, maiores serão as nossas provas. Mas nós não devemos desanimar, a gente tem que confiar em Deus. É como se fosse uma grande escada. Todos os dias nós vamos subindo um pouquinho, aprendendo mais um pouquinho, e com o passar das encarnações nós vamos subindo de degraus, até chegar aonde Deus quer que nós estejamos. Mas as provas virão. A vida na Terra, ela ainda é de expiação e prova. E somos ainda merecedores de permanecer nesse planeta. E nós temos consciência disso. Então, sabendo disso, nós não devemos aguardar facilidades, felicidades o tempo todo. As dificuldades virão e nós devemos compreender que são necessários esses momentos, essas situações difíceis são necessárias para o nosso crescimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nos ensinamentos deixados pelos Espíritos, diz o seguinte, que existem várias categorias de mundos que são habitados. E desses mundos, existem os mundos que são superiores e os que são inferiores. E que existem uma diferença muito grande entre os mundos inferiores e os mundos superiores, no sentido do grau evolutivo, de evolução ou de inferioridade entre os seus habitantes. E como nós sabemos, a Terra, ela passa por uma evolução hierárquica dos planetas. E haverá um dia que a Terra deixará de ser um planeta de expiação e provas. E nós, para sermos dignos, merecedores de continuarmos a habitar na Terra, nós vamos ter que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá e trabalhar nossa reforma incansavelmente para que possamos ter o merecimento de permanecer nesse novo planeta. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 5, Jesus disse, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Então, a promessa de Jesus era que, quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não vai existir mais o egoísmo, onde o pacífico, o fraco, não sofrerão, não serão esmagados, nem explorados pelo forte e nem pelos violentos. De acordo com a lei do progresso, com a promessa de Cristo, a Terra deixará de ser um planeta de expiação e prova e passará a ser um mundo feliz. Quem de nós ainda não ouviu falar no planeta vermelho? Nossa transformação, a nossa reforma, ela deve ser exteriorizada nas relações que temos com os nossos irmãos e semelhantes no nosso cotidiano, né? Então, nós devemos ser benevolentes e a nossa brandura, ela deve vir do coração, de dentro para fora. Não adianta termos um sorriso no rosto e o coração cheio de sentimentos inferiores. Então, que nós devemos, essa reforma deve ser verdadeira, né? Que nós podemos enganar os homens, mas a Deus nós jamais podemos enganar. Deus, Ele nos conhece, Ele consegue conhecer a todos nós melhor do que nós mesmos. Então, nós jamais vamos conseguir enganá-lo. A lei de Deus, ela é perfeita.
tudo que nós plantarmos hoje, nós vamos colher amanhã. Isso é certo. A plantação, ela é opcional. Nós escolhemos. Mas a colheita nós não podemos escolher. A colheita, ela é realmente obrigatória. Tudo que nós plantarmos hoje, nós vamos colher amanhã. Então, meus irmãos, sabendo disso, vamos pedir a Deus, vamos suplicar a Deus, vamos implorar a Deus para que Ele nos dê coragem, força, nos dê fé, nos dê confiança, para que nós possamos lavrar a nossa terra, né, com o suor e lágrima no dia de hoje, para que amanhã nós possamos colher o fruto doce da videira, que nós possamos colher a uva em vez de espinhos. E não desanimemos, tenhamos fé e esperança. E lembrando que o nosso maior exemplo, o nosso maior professor, o nosso maior mestre é o Senhor Jesus. Vamos fazer uma prece encerrando, né, a nossa reflexão. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, dai-nos a sua bênção, Senhor. Ajuda-nos a compreender os seus ensinamentos. Que não nos percamos diante das paixões do mundo e dos espinheiros. Aumenta a nossa fé e a nossa confiança em nosso Pai maior, Senhor. Te pedimos também, Senhor, nesse momento, por todos aqueles espíritos, Senhor, que se desligaram da matéria recentemente, que desencarnaram de forma tão repentina, tão violenta, fizeram a sua passagem. Senhor, que o nosso Pai possa recebê-los em teu seio de amor, de misericórdia e de perdão. Que assim seja.